Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje teremos correção de atividades e revisão de operações aritméticas com números naturais e inteiros. Vamos ter também discussões e aplicações de novas atividades. E também mais um desafio ao BMEP 2020. Bom, na nossa última aula nós deixamos com vocês algumas atividades, pedimos que vocês fizessem a leitura dos temas de algumas páginas do nosso livro didático e também resolvesse algumas questões. Nós solicitamos o seguinte, na página 13, questões 2, 3, 4 e 7, letras A, B, C, D e E. Vamos ver, então, a correção dessas questões no momento. Bom, questão 2. Eu digo o seguinte, no caderno escreva cada medida de temperatura em graus Celsius. Graus Celsius é uma medida utilizada em muitos lugares do mundo, em quase todos os países do mundo, para se medir a temperatura. Letra A. 3 graus Celsius abaixo de zero. O que é que nós vamos pensar inicialmente? Como são 3 graus abaixo de zero, nós vimos que acima de zero são medidas com valores positivos. Abaixo de zero são medidas com valores negativos. No nosso caso, 3 graus Celsius abaixo de zero, nós vamos designar assim, então, ó, menos 3 graus Celsius. Letra A já foi. Letra B, 10 graus Celsius acima de zero. Como é acima de zero, eu tenho duas maneiras. Eu posso utilizar o sinalzinho de mais ou simplesmente indicar assim. O sinal de mais não é mais obrigatório. Positivo, o sinal de mais não é obrigatório. Questão 3. Se uma medida de temperatura de 0 graus Celsius baixar 5 graus Celsius, então qual será a nova medida de temperatura? Olha o que nós temos. Eu estou em 0 graus Celsius e baixar significa diminuir 5 graus Celsius. Então, ela continua negativa de 5 graus. Aqui está a nossa resposta da questão 3. E a continha é essa, 0 grau menos 5 graus. 0 menos 5 quer dizer desceu 5, vai permanecer negativo em 5. Questão 3. Questão 4. Se uma medida de temperatura de menos 1 grau Celsius subir 7 graus, então qual será a nova medida de temperatura? Então, olha o que nós temos agora então. Eu estou em menos 1 grau Celsius e vou subir. Como vou subir é positivo, quanto? 7 graus Celsius. Aí eu tenho que efetuar isso, ó, menos 1 mais 7, tá certo? Como isso aqui vai resultar, então? Uma dica legal, quem é maior, 7 ou 1? 7. E agora efetua uma subtração, 7 menos 1, 6 graus Celsius. Se eu tiver dois sinais diferentes, uma parcela com dois sinais diferentes, eu repito o sinal do maior e efetuo uma subtração. Como eu disse anteriormente, olha, o sinal de mais aqui não é obrigatório, eu poderia responder somente assim, 6 graus Celsius. Esse sinal de mais aqui não é obrigatório na resposta. Tudo bem? Questão 7 agora. Em uma cidade europeia foi registrada a medida de temperatura ao meio-dia durante os 8 primeiros dias de janeiro de determinado ano. Veja o registro no gráfico a seguir, que relaciona cada dia a medida da temperatura correspondente. O gráfico está aqui. O título do gráfico, medida de temperatura nos 8 primeiros dias de janeiro. Aqui eu tenho no eixo X, no eixo Y, no vertical aqui, medida da temperatura em graus Celsius. As medidas da temperatura são essas, ó, 5 graus, 4 graus, 3, 2, 1, 0 grau, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 graus. E no horizontal aqui, dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro, 6, 7, 8 de janeiro. Só foram observados esses 8 dias, tá? Gráfico elaborado para fins didáticos. Agora vem o questionamento. Faça no caderno uma tabela que corresponda a esse gráfico. Questão 7, letra A. Então, medida de temperatura nos 8 primeiros dias de janeiro. Esse é o título da nossa tabela. Toda tabela tem que ter um título. Agora, o que eu estou analisando? Estou analisando o seguinte aqui. Dias e estou analisando medida da temperatura. Dias e medida da temperatura. Aí, o que eu já posso afirmar aqui? Ó? Olhando o gráfico, eu vejo que no dia 1, a temperatura foi 4 graus. No dia 2, a temperatura foi menos 1. No dia 3, menos 3. No dia 4, 0. No dia 5, menos 1. No dia 6, 3. No dia 7, 2 graus.
No dia 8, 1. Tudo isso eu tirei daqui, olha. No dia 1, 4 graus. No dia 2, menos 1. No dia 3, menos 3 graus. No dia 4, 4 graus. No dia 5, menos 1 grau. No dia 6, 3 graus. No dia 7, 2 graus. No dia 8, 1 grau. Foi isso que eu usei para preencher essa tabela. Questão 7, letra A, se responde assim. Agora, questão 7, letra B. Qual foi a maior medida de temperatura registrada nesses dias? Eu posso olhar para o gráfico e ver onde ele está aqui mais alto. Olha aqui, ó. Mais alto. Então, isso aqui é a maior temperatura. Mas também eu poderia olhar para a tabela. Olha para a tabela e ver aqui onde está o maior valor. O maior valor é 4. Olha aqui. O maior valor é 4. Então, a maior temperatura foi 4 graus Celsius. Que dia? No dia 1º. No primeiro dia de janeiro. Questão 7, agora a letra C. Qual foi a menor medida de temperatura e em que dia ocorreu? De novo, eu posso olhar para o gráfico e ver onde ele está menor. Está menor onde? Menor. Quanto? Menos 3. Qual foi a menor? Menos 3. Que dia? Dia 3 de janeiro. Menor temperatura, menos 3 no dia 3. Respondo assim, então. A menor temperatura foi menos 3 graus Celsius no dia 3 de janeiro. Questão 7, letra D, pergunta o seguinte. Em qual dia a medida da temperatura registrada foi 0 grau? Eu vou olhar aqui primeiro no gráfico. 0 grau significa que está em cima do eixo. Olha aqui. 0 grau. Em cima do eixo. Nem está acima, nem abaixo. Nem positivo, nem negativo. Em cima do eixo. Dia 4 de janeiro. Vou responder assim, então. A temperatura foi 0 grau no dia 4 de janeiro. E, para fechar essa questão, a pergunta é: qual foi a medida de temperatura registrada no dia 2? Eu posso olhar aqui. Dia 2, a temperatura menos 1. Mas também posso olhar aqui na tabela. Dia 2, temperatura menos 1. Aí eu respondo. No dia 2, a temperatura foi menos 1 grau Celsius. Então, todas as questões que nós propomos para vocês estão relacionadas com a análise e aplicação dos números positivos e negativos e o zero em situações do nosso cotidiano. Aqui, por exemplo, medidas de temperatura. Nesse momento, iniciamos uma nova etapa da viagem em busca dos nossos objetivos e estudos. Convido-os a pegarem seus livros e nos acompanharem nesta roda de aventura pela estrada que nos conduzem até o conhecimento e, claro, ao sucesso. Mais uma vez, usando o nosso livro, eu venho falar de outra aplicação dos números positivos e negativos, são os números inteiros, que é a altitude. A altitude acima do nível do mar, positiva. Abaixo do nível do mar, negativa. Estou dizendo isso aqui nessa leitura. Uma outra aplicação são os fusos horários civil. Fusos horários que ajudam a medir a hora em determinados países. Aqui, por exemplo, eu estou tracejando, estou passeando em cima do meridiano de Greenwich. Veja alguns exemplos, sem considerar se o país está ou não no horário de verão. Se em Londres forem 10 horas da manhã, então em Brasília serão 7 horas da manhã, pois o fuso horário de Brasília em relação a Londres é menos 3, ou 3 negativo. Está aqui. Trago Greenwich, aí eu conto 1, 2, 3. O fuso de Brasília é esse aqui. Ó. Olha, se em São Paulo forem 10 horas da manhã, então em Londres serão 13 horas, pois o fuso horário de Londres em relação a São Paulo é mais 3. Mais 3 ou 3 positivo. De novo, São Paulo está no mesmo meridiano de Brasília, hora oficial do Brasil. Londres está no mesmo de Greenwich. Então conta 1, 2, 3. Cheguei em Londres. Por isso que 10 em Brasília ou em São Paulo serão 13 lá em Londres. Londres está pelo meridiano de Greenwich. Tá certo? Essa é uma outra aplicação dos positivos e negativos. Depois eu vou falar também do valor monetário. O valor monetário são entradas e saídas. São relações de ter ou dever, receber ou pagar. Quando você tem é positivo, quando você deve é negativo. Se você recebe, para você é mais. Se você paga, para você é menos. Ou ainda existe uma outra terminologia, débito e crédito, tá certo? Aqui tem um depósito, retirada. Aqui depósito é positivo, retirada é negativo. São valores monetários. Já comentamos sobre isso em sala de aula, ok? Bom,
Para fixar este tema que vimos, propomos que vocês copiem seu caderno e resolvam as questões descritas abaixo. Eu tenho a seguinte dica, olha, página 15, questões 8 e 9, página 18, eu vou ter questão 20, A, B e C, e questão 22, A, B, C, D e E. São as questões propostas dessa semana como nossa atividade. Trago também um desafio ao BMEP. Toda aula a gente sempre traz uma para a gente fomentar a percepção e o raciocínio lógico. Eu quero desenvolver cada vez mais isso com vocês, tá? Um quadrado de perímetro 48 é cortado em 2 pedaços para formar um retângulo, como na figura. Qual é o perímetro desse retângulo? Olha o que eu estou lhes afirmando. Eu tenho esse quadrado, tá? Cortei ao meio e formei esse retângulo. E eu quero saber, esse quadrado tem perímetro de 48 centímetros. Qual será, então, o perímetro deste quadrado? Raciocínio lógico. Sei que vocês vão conseguir, que vocês são craques, são inteligentes, são capazes. Ok? Fechamos, então. Eu lhes digo o seguinte. É isso aí, fechamos mais uma etapa de construção de conhecimento. Escolhamos bem os caminhos que trilharemos. Desejo a todos muito sucesso e força para vencer os obstáculos que a vida sempre nos impõe. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Rene Santana. Aquela dica, meus amigos. Se tiver dúvida, questione seu pai, questione seu irmão, pergunte a um vizinho, mas não deixe de fazer, tá? Faça essas questões, resolva em seus cadernos, escrevendo de caneta azul ou caneta preta, tire uma foto e mande pra gente nesse e-mail aí, tá certo? Estou aguardando e, como prometi, estou computando para dar o bônus a vocês, tá certo? Um grande prazer estar com vocês. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Tudo de bom, amigos!